E a gente fala de escoliose, né, que é talvez uma das deformidades mais comuns. Eh, Ela envolve uma gama ampla, né, de diagnósticos, né. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo, quais são os tipos principais, qual Que é a o que é a escoliose? Isso, escoliose e quais são os tipos, né, Isso. o bom, conceito do que é. Boa. o que é a escoliose? A escoliose é a famosa coluna torta. Então, quando a gente olha uma pessoa de frente, a coluna tem que ser reta, alinhada. Porém, nas pessoas que possuem escoliose, olhando ela de frente, a coluna tem uma curva, a coluna está torta. Essa coluna torta é a escoliose. E a escoliose ela tem diversas apresentações, como o Ricardo bem disse. Então, eu vou dividir para ficar fácil, mais fácil da gente compreender, nos principais tipos de escoliose. Bem, tem uma faixa etária que é a faixa mais jovem, que a gente vai classificar como escoliose de início precoce. Então, né, essa faixa etária, a faixa etária das crianças, desde o nascimento até a adolescência, são as crianças que podem ser acometidas por escoliose de uma maneira muito frequente e que a gente vai categorizar como escoliose de início precoce. Essas crianças, elas podem ser acometidas por doenças que são congênitas, que são malformações vertebrais. Então, quando uma criança nasce com uma vértebra mal formada, a gente vai chamar isso de escoliose congênita. São as famosas hemivértebras. E o tratamento específico dela é completamente diferente de outros tipos de crianças que nascem, às vezes, com doenças neurológicas, que nascem com doenças musculares, e vão desenvolver um outro grupo de escoliose, que são as doenças neuromusculares, as escolioses neuromusculares. Essas crianças vão ter desenvolvimentos que dependem muito mais do tipo da doença que ela possui, e aí a gente, no nosso meio, pode falar, por exemplo, em mielomeningocele, que é uma doença muito frequente no Brasil, as paralisias cerebrais, que também causam escolioses e que são completamente de apresentação completamente diferente das escolioses da mielomeningocele. Distrofias como Duchenne, amiotrofias e várias outras doenças musculares que vão ter também apresentações muito diferentes entre si. E a partir disso a gente tem também as escolioses idiopáticas. Então, dentro dessa faixa das crianças, a gente tem as escolioses congênitas, escolioses neuromusculares, as escolioses idiopáticas. Vamos deixar mais ou menos isso como categoria. E para cada tipo de escoliose, vai ter um tratamento específico. A gente pode falar mais para frente sobre isso. Aí vem um segundo grupo, que são os adolescentes. Aí entra a escoliose idiopática do adolescente. Ela é a mais comum das escolioses. É a escoliose mais comum a atingir as pessoas, em qualquer faixa etária. O que é a escoliose idiopática do adolescente? Bem, na medicina, tudo que a gente não sabe o que é, não tem uma causa específica, não tem uma doença por trás que a gente conheça, não tem uma síndrome, uma alteração genética que seja conhecida, a gente vai chamar de idiopático. Eu brinco que é uma maneira da gente botar um nome bonito, né, como se a gente dominasse algo que a gente não descobriu o que é. Se a gente Exatamente. chamasse assim, né, escoliose, que eu não sei de onde veio, juvenil, né, parece que o médico está perdendo o domínio daquilo. Então Sim. botaram o nome idiopático para ter um nome bonito, difícil, né, Exato. para não falar o que é o fato, né, que a gente não sabe, não sabe a da ciência não sabe qual a origem daquilo, né. Exato. Para Então dar a uma gente chama, autoridade. dá uma autoridade, né, um nome bonito, difícil em cima disso, né? Exatamente, é a escoliose idiopática do adolescente. É um nome realmente muito pomposo para dizer que a gente não sabe a causa. E até por não saber a causa, não tem uma causa por trás. Então são pessoas completamente saudáveis, atinge predominantemente meninas, ou seja, são 80% dos casos meninas, e que naquela faixa etária de início da adolescência, 8, 9, 10, 11 anos de idade, que vai ser o início de abertura do quadro, início de desenvolvimento da escoliose e basicamente quando as crianças vão ter o diagnóstico, vão saber que tem uma deformidade. E pensa o seguinte, a adolescência é uma fase muito específica do ser humano, né? Todo mundo lembra da adolescência, sabe que é uma fase de transição. Então já é uma fase que pode ser um pouquinho mais difícil para algumas Fase de crianças. afirmação, né, de Exato. buscar seu lugar, sua Social, identidade. né? Tem uma questão social muito forte, né? Sim. E aí, imagina que nessa fase, nesse início, nessa revolução hormonal que está acontecendo, a criança, menina ainda por cima, que em geral tem mais questões de autoestima, mais questões estéticas, ela se percebe com uma deformidade. E essa menina é atingida por essa doença. E aí é uma doença que, mais uma vez, não é daquela pessoa em si, é de uma família. Uma criança que tem um pai, que tem uma mãe,
e vai se envolver com a doença como um todo. Então, essa escoliose idiopática do adolescente, que atinge mais meninas, atinge essa faixa etária ali de transição, ela vai gerar um impacto. E vai gerar um impacto não só físico, mas também um impacto psicológico nessas crianças. E que vai ter que ser tratado. E quanto mais precoce o tratamento, aí a gente vai entrar nessa fase depois. E por fim, a fase do adulto. A fase do adulto, a gente tem uma escoliose específica, que é a escoliose do adulto. Ela tem algumas categorias, mas em geral, ou é um paciente que tem uma escoliose que não foi tratada da juventude dele e que ele levou para a fase adulta, ou então ele desenvolveu uma escoliose mais tardia, por volta lá dos seus 50, 55, 60 anos de idade. A gente vai falar de escoliose degenerativa do adulto. Então, em resumo, a gente tem as escolioses das crianças, de início precoce, Uhum. as escolioses do adolescente, idiopática, e as escolioses do adulto.